gente precisa saber sobre o significado de amar a Deus de verdade. Eu preciso saber que a vida em Deus, preste atenção, eu preciso saber que a vida em Deus tem que ter atitudes para com a existência. Eu tenho que ter atitudes, eu não posso simplesmente me trancar num quarto e dizer que eu vou servir a Deus com portas trancadas. Como eu já vi muita gente, especialmente nos anos 60, 70, tinha aquele pessoal que dizia que só servia a Deus em intercessão. No início dos anos 70, apareceu um livro no Mundo, e que foi traduzido aqui no Brasil, eu creio que pela editora Betânia, chamado O Intercessor, sobre a vida de um cristão do país de Gales, na Inglaterra, lá em Wales, e que se dizia que ele era um homem de muita oração e que ficava dias, meses no quarto, sem sair do quarto, em oração, e não saía para nada. Se alguém contasse alguma história de uma pessoa passando fome em algum lugar, ele ficava em oração, pedindo pão para a pessoa, e ele era chamado de o intercessor. Aí um monte de gente se candidatou a ser também intercessores. E eram pessoas que não saíam mais de casa. Aqueles que saíam e iam dar o pão na esquina eram considerados até carnais, porque tinham preocupações sociais. E gente com preocupação social, crente sempre foi crente, é uma coisa bárbara. Era considerada ação carnal, ação mundana. Isso é coisa para quem não tem Deus, é coisa para o Estado, é coisa para quem tem preocupações mundanas. Os pobres sempre os tereis convosco, Jesus disse. Então, para que ficar socorrendo o pobre, me diziam os crentes? A gente está aqui para interceder, não tem ninguém intercedendo, vamos interceder. Que outros façam, Deus vai levantar outros para fazerem. Mas esse é um espírito que até hoje está presente. O cara substituiu isso por cantar, depois da intercessão vieram os acampamentos. Então você só servia a Deus bem indo para acampamentos. Deus só ouvia orações em acampamentos. As pessoas só se convertiam em acampamentos. Só renovavam a fé num culto da fogueira em acampamentos. Aí depois veio o período do louvor. Tudo era louvor, 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 louvor. Aí depois o louvor se transformou num sacerdócio. Aí vieram os levitas, os levitas, os levitas. No início dos anos 2000, até 2010, 2000, só tinha levita. Tinha mais levita do que o resto das tribos de Israel. Todo mundo era levita, porque o levita não precisava fazer nada. Ele recebia o dízimo dos outros, ele comia a carne que os outros davam, os outros o sustentavam, todo mundo queria ser levita. Você lembra disso? Eu mesmo fiz muita brincadeira sobre os levitas aí no meu portal. Se você escrever a palavra levita, você vai ver como eu falei desses levitas, a maioria dos quais levitavam em relação à realidade do mundo, não tocavam na existência humana por nada. E aí, do verso 12, e aí eu botei até o verso 21, mas na realidade eu queria diminuir. Verso 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vejam como essa atitude de regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação,
e na oração ser perseverante, emenda com compartilhar as necessidades. Compartilhar as necessidades. A minha grande alegria, a minha grande esperança, maior do que todas, é a alegria da ressurreição, de saber que eu sou um filho da vida eterna. Mas, fora isso, nada me alegra mais do que ver pessoas entendendo e praticando o amor de Deus como realidade prática. A esperança deles anda na direção de realizar o que é bom. Eles perseveram e não desistem nunca na direção de realizar o que faz bem. E o coração deles é paciente nas dificuldades e nas tribulações, porque eles não vão voltar atrás em relação aos compromissos que assumiram na vida. Isso inclui totalmente o próximo, sempre compartilhando necessidades, praticando a hospitalidade, ficando alegre com os que se alegram, chorando com os que choram. Eu exerço a minha espiritualidade. A espiritualidade do Evangelho é tanto mais profunda, é tão mais alta e elevada, e é tão mais dilatada, quanto mais ela se dilate na direção desse amor que perdoa, que inclui, que socorre, que hospeda, que acolhe, que tem meios e favorece os que não têm. Quando ele se manifesta assim, é amor a Deus. Como eu disse, só não pode ser assim se eu estiver exilado num lugar sem ninguém. Do contrário, se não for assim, é mentira. É mentira.